queridas irmãs, que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja conosco. O tema para as nossas reflexões de hoje é consciência espírita. Sempre que nós nos referimos à nossa condição de espíritas e conversamos com os nossos contrários, com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, é comum ouvirmos um e outro asseverar que está tentando ser espírita, sem querer, de qualquer maneira, não tem a menor intenção de desrespeitar quem pensa desta forma, mas é de grande relevância que nós ampliemos o nosso entendimento a respeito do nosso papel enquanto espíritas cristãos, porque muitos dos nossos irmãos estão cometendo equívocos quanto aos lugares que estão ocupando nas tarefas espíritas. Nós estamos num templo espírita. Nós não saímos dos nossos lares, do conforto doméstico, enfrentando um temporal, para, neste ambiente, nós dispersarmos o nosso pensamento em futilidades, mas sim aqui nos reunimos procurando o entendimento dos ensinos do nosso amado Mestre Jesus. E aí, claro que cada um vai responder para si próprio. Nós estamos fazendo todo o bem que nos compete realizar? A questão 642 em O Livro dos Espíritos é muito importante para que nós possamos pensar a respeito. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, e vou abrir aqui um parêntese. O Espiritismo é uma das leis da natureza. Não é uma invenção dos homens. Allan Kardec organizou as comunicações que foram estabelecidas entre encarnados e desencarnados. Allan Kardec, um intelectual, professor, pedagogo, poliglota, um conhecimento enciclopédico, um homem muito sábio, um escolhido do Cristo, para que nós pudéssemos ter acesso a esses conhecimentos superiores que vieram até nós. Não somos melhores do que os nossos irmãos das outras religiões, não somos mais sábios, não somos espíritos escolhidos no sentido de pertencermos a uma categoria superior a de todos os outros, não. Mas sim somos espíritos que já trazemos conosco um entendimento sem o véu da letra. O que é o véu da letra? É o dogmatismo. São os sofismas, pensamentos elaborados, intencionalmente feitos para induzir os adeptos de algumas religiões a cair em erros. Enquanto que a doutrina espírita ela vem nos desvendar aquilo que muitos consideram mistérios, ocultos, segredos, que eles creem que são para poucos. Fecha-se o parênteses. Questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha a pergunta, repetindo, para agradar a Deus, assegurar
a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Allan Kardec sabia perguntar. Porque todo aquele que tem uma capacidade de equacionar, de questionar, de levantar essas perguntas para que obtenha respostas esclarecedoras, ele tem que ter aí, né, aquilo que nós podemos chamar de veia científica. Ele é um cientista do saber. Resposta dos espíritos: não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto. Resposta: não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então a resposta dos Espíritos foi: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então quer dizer que nós não erramos só pelo mal que nós praticamos, mas também pelo bem que deixamos de realizar. E é muito interessante isso. Muito. O espírito de Humberto de Campos, ele nos traz uma história muito interessante com o título de Lição nas Trevas. Não vou ler a história, mas depois colocarei no grupo, no centro, a referência bibliográfica para que os senhores e as senhoras possam consultar. E nas regiões inferiores, quais são as regiões inferiores? As regiões da espiritualidade, onde estão reunidos muitos irmãos nossos desencarnados, uns em situações boas porque estão trabalhando e outros que estão em condições de sofrimento. E um benfeitor espiritual foi em determinado local atender aos espíritos que estavam sofrendo. E lá chegando, ele amparou um aqui, socorreu o outro ali, e havia um grupo de espíritos perseguidores, os que nós chamamos de espíritos obsessores, mas eu prefiro chamar de irmãos infelizes. É mais fácil, porque às vezes nós também nos tornamos espíritos obsessores até inconscientes. E aí chegou um espírito que dominava aquele ambiente. Seria o obsessor maioral daquele lugar. E aí ele chamou a atenção dos espíritos que lá estavam e que lhe prestavam serviços, para que eles deixassem aquele benfeitor fazer o seu trabalho. Até o espírito do bem ficou surpreso, porque o líder das trevas permitindo que ele ali pudesse cumprir com a sua missão de benevolência. E é muito interessante, porque um dos espíritos ali, também um obsessor, perguntou por quê. E aí o chefe daquele grupo foi comentando o que aquele espírito fizera para ele quando ele estava encarnado. E é algo assim que nós devemos pensar, e eu peço licença para ler para vocês algumas perguntas. O espírito benevolente perguntou para o obsessor mor: conheces? Interrogou o recém-chegado entre espantado e agradecido. Aí respondeu o obsessor: sim, eu era um doente na terra e curaste o meu corpo que a moléstia desfigurava. Lembro-me perfeitamente de teu cuidado ao lavar minhas feridas. Então, os
outros espíritos foi perguntando para este espírito que os liderava o que este espírito, que ali agora se encontrava como benfeitor, fizera para ele quando ele estava encarnado. E ele foi contando que lá na terra, aqui onde nós estamos, aquele espírito matou a sua fome, atendeu a sua família, dividia com ele os bens de que ele necessitava. E aí, depois que este espírito contou todo o bem que recebera daquele benfeitor, veio a pergunta, por sinal muito interessante. Mas o espírito superior disse assim, antes da pergunta: meu irmão, nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo em tuas manifestações de reconhecimento e de amor que reconheço não merecer, por que te entregas assim à obsessão e à delinquência? Então o espírito benfeitor perguntou se ele recebeu tantos bens que eu pude compartilhar com ele quando ele estava encarnado, por que ele então se tornou obsessor? Interessante, né? Aí o espírito respondeu: em verdade és bom e amparaste a minha vida, mas não me ensinaste a viver. Olha que coisa. E aí o espírito Humberto de Campos fala assim para todos nós: espíritas, irmãos, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. Com o pão do corpo, estendamos a luz da alma, que nos habilite a aprender e compreender, raciocinar e servir. Portanto, que quando nós fizermos a caridade material, não nos esqueçamos de levar o Evangelho para os nossos irmãos. É imprescindível que em nossas peregrinações, quando levarmos a cesta, peçamos licença para aqueles que estão recebendo e façamos uma leitura de uma parte do Evangelho. Façamos comentários despretensiosos, singelos, naturais com os nossos irmãos. Ou seja, não vamos impor aquilo que nós aprendemos. Vamos compartilhar com eles, respeitando também as suas crenças. Meu irmão, minha irmã, você me permite fazer uma prece? Com todo respeito à sua religião, porque muitos irmãos nossos são de outras religiões, mas estão necessitados. E não precisa ser espírito para receber a cesta básica. E aí, como é que nós iremos falar com esses nossos irmãos? Quando alguém sente as nossas intenções, as nossas vibrações, ele é tocado no coração. É diferente quando nós ouvimos alguém falando com amor, do que aquele que fala apenas pelo raciocínio. Quando alguém fala com o coração, que é o centro das emoções, toca o outro, toca o interlocutor. O outro se sensibiliza. E ouvindo a nossa irmã Iraci comentando a respeito do tempo espírita, eu trouxe aqui alguns comentários do Dr. Bezerra de Menezes a respeito das vibrações de um centro espírita. Por quê? Existem instituições no mundo espiritual que são modelares, são modelos, onde trabalham espíritos superiores. E no nosso plano existem muitas casas espíritas, mas aquelas que não têm o zelo pelas práticas do Evangelho de Jesus,
lá são conhecidas apenas como clubes de lazer. Olha aí. Casas, centros espíritas, grupos espíritas, onde seus frequentadores e trabalhadores não têm responsabilidade, são considerados clubes. Mas aquelas que atendem ao que foi preconizado pelo Cristo, ao que foi dito pelos Espíritos através de Allan Kardec, dos médiuns que o assessoraram, que cooperaram com ele, e com os Espíritos que também colaboraram, como o amado Chico Xavier e tantos outros médiuns responsáveis e dedicados. Então, nós precisamos ficar atentos se nós estamos merecendo a confiança que a espiritualidade está depositando em nós. Porque nós confiamos em Jesus. Mas se Jesus não confiasse em nós, nós não teríamos essas responsabilidades. Se Jesus não confiasse em nós, nós não estaríamos aqui. Aí diz o Dr. Bezerra de Menezes: um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas. E aqui ele vai discorrendo a respeito da postura de um verdadeiro espírita. Alguém pode pensar assim: mas o verdadeiro espírita é uma pessoa perfeita? Não. É uma pessoa que está trabalhando o seu autoaprimoramento, que está se esforçando para corrigir-se, está em busca da reforma interior que nós já conversamos em outras oportunidades. Porque o ambiente da casa espírita, quando o Dr. Bezerra de Menezes trouxe para nós este relato desta casa espírita especificamente, é porque ele instalou lá espíritos obsessores, que estavam obsediando um grupo de espíritos há 400 anos. Um grupo de obsessores que estava obsediando um grupo de espíritos há 4 séculos. Então, como esses espíritos não podiam ser levados para uma instituição no mundo espiritual, o que o Dr. Bezerra de Menezes fez? Instalou-os, acomodou-os numa casa espírita, onde todos os trabalhadores tinham a consciência espírita. O que é a consciência espírita? O que devia fazer. O que? Servir com amor, com humildade, com entendimento, a benevolência irrestrita, porque nós temos um programa a ser seguido, nós temos um roteiro. Mas, meu irmão, como é ter consciência espírita? Estude o Evangelho e se esforce por praticá-lo. Aí você vai ter consciência espírita. E nós teremos a consciência espírita. O ambiente no núcleo espírita em que se desenrolava o feito em apreço, prestava-se ao máximo serviço, ao grande serviço. Por quê? Esses espíritos infelizes, eles odiavam o Cristo, porque eles foram torturados, eles foram mortos na época da Inquisição. E a Inquisição foi um tribunal da igreja estabelecido para perseguir aqueles que eles consideravam hereges, e esses espíritos que haviam sido judeus. Então eles morreram odiando o nome do Cristo, porque eles foram mortos em nome dele. E aí, neste centro espírita, onde os trabalhadores eram dedicados ao bem, servindo ao amado Mestre Jesus, eles foram compreendendo que aquele mestre era diferente, e que aquele mestre não era aquele que os inquisidores, que os perseguidores no passado estavam alegando que serviam, porque Jesus representa o amor de Deus personificado. Então, esses espíritos, eles passaram a observar todas as pessoas que estavam frequentando aquela casa espírita, os médiuns, os trabalhadores, e perceberam
que eles tinham uma boa postura, aquela postura respeitável. Ninguém contava anedotas no centro, ninguém dava gargalhadas altas, não. Aliás, ainda ontem alguém estava comentando como é que Chico Xavier sorria, colocava a mão na boca e batia o pezinho no chão. Até para sorrir dentro da casa espírita, nós temos que ter discrição. Não se deve gritar. Por quê? Por conta das vibrações que saturam o ambiente. Os nossos pensamentos, digamos que tem aqui uma sacolinha, um baúzinho. Saímos de casa com muitas preocupações. Tem um baúzinho aqui. Vamos tirar essas preocupações e deixar aqui e entrar na casa espírita, com os corações abertos, as mentes receptivas para os pensamentos superiores que iremos receber. E esses espíritos perseguidores, eles acompanhavam os trabalhadores da casa espírita até os seus lares. Para quê? Para ver se eles realmente estavam se esforçando para vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então, às vezes, a pessoa na casa espírita é um santinho, é uma santinha, fala com muito carinho, todo gentil, toda bondosa. Aí chega em casa, já dá um chute no cachorro, já aumenta o som da televisão, já liga o rádio e o videogame e fala, mas o jantar não está pronto não. E, menino, cara, sabor, que grita, ainda assim ele coloca o pé na mesa. Qual o senhor vai se convencer de um estrupício desse? Não é verdade? Então, esses nossos irmãos, eles foram convencidos não só pelos ensinamentos que eles ouviam nas palestras naquele tempo espírita, mas também observando as pessoas que lá trabalhavam. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, não, mas de pessoas que, diante das suas dificuldades, oravam. Diante dos seus problemas, se resignavam e não desistiam de atender os famintos, de vestir os nus, de socorrer os desesperados, de amparar a criança. Existem casas espíritas assim. Será que a nossa não traz esta assinatura pelo trabalho que tem feito? Que os nossos amigos espirituais conhecem as nossas intenções. Nossos irmãos maiores, nós não precisamos falar com eles aquilo que nós estamos sentindo. Eles nos conhecem, eles ouvem os nossos pensamentos e eles sabem tudo aquilo que está acontecendo conosco. E o doutor Bezerra de Menezes, ele traz aqui alguns detalhes muito importantes para que nós possamos meditar a respeito como é que está a nossa consciência espírita. Por exemplo, ele diz que naquele centro não tem maledicência, ou seja, ninguém fala mal de ninguém. Percebendo as mazelas do outro, as suas imperfeições, que usam de indulgência, que é a compreensão, a empatia, o se colocar no lugar do outro. Percebeu que alguém fez algo equivocado? Não chama atenção na frente dos outros. Chama em particular e conversa com o outro fraternalmente, mas não com superioridade, colocando-se no mesmo nível de entendimento, para que o outro não se sinta humilhado e não saia da casa melindrado.